Olá, meus amigos. É muito bom estar aqui novamente para fazermos as nossas reflexões dos nossos ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus à luz, do nosso querido Emmanuel, pelo seu livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes, vamos nos prepararmos. Essa semana que é tão especial, a última semana aí próxima a comemorarmos o nascimento do nosso Mestre Jesus, essa semana tão importante para as nossas reflexões, para interarmos e interagirmos, integrarmos a essa harmonia que nosso Mestre nos trouxe, que é a lei do amor, e também tantas leis divinas que nos guiam na nossa caminhada evolutiva. Então vamos, nesse momento, abraçar o nosso anjo da guarda, nosso mentor, esse amigo que sempre nos intui, nos orienta em todos os momentos da nossa vida, e abraçados com ele, vamos agradecer a presença de todos neste momento, e também da espiritualidade amiga, e elevando o nosso pensamento até nossa mãe querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que possa nos envolver no seu manto azul, no seu abraço e no seu amor de mãe, que assim possamos aprender a amar a todos os nossos irmãos incondicionalmente. Pedimos à nossa mãe que nos leve até seu filho Jesus. E diante do Mestre agradecemos o seu exemplo de humildade, de fraternidade, seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos ter o melhor entendimento, colocá-lo em prática e também ser os seus discípulos em divulgá-lo por onde passarmos. E assim pedimos de mãos dadas ao nosso Mestre e à nossa Mãe, que nos leve até nosso Pai Maior. E diante de Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. Que assim seja. E com essa luz divina, que sempre nos ilumina no nosso caminho, vamos refletir hoje o capítulo 173 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nosso querido Chico Xavier escreveu, psicografado, um texto ditado por Emmanuel. E assim vamos, esse capítulo 173 tem o título Zelo do Bem. Emmanuel, ele nos remete a pensar numa passagem de Pedro, onde Pedro diz: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Está no capítulo 3, versículo 13, de passagem de Pedro. Nessa passagem curtinha, mas que tem um conteúdo muito profundo, vem nos dizer o quanto temos de fortalecimento no trabalho, na conduta do bem. Porque ainda temos muito temor com aqueles que praticam o mal, que nos assustam, nos amedrontam, nos deixam às vezes com síndromes, síndromes do pânico, síndromes de tudo quanto é tipo, presos em casas, Esse sentimento ainda de receios vem muito porque ainda não construímos dentro de nós a conduta do bem, a prática do bem. Ainda sabemos muito pouco o que vem a ser realmente o amor, o que vem a ser realmente a prática do bem. Mas Emmanuel, em Jesus, nos trouxe palavras simples em dizer que é seguir as leis divinas, é trabalharmos na linha que Deus espera de nós, praticando o bem, trazendo para o nosso interior o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, de querer o bem ao próximo, não querer o mal, querer que ele também siga o seu caminho evolutivo daquilo que nós desejamos para nós mesmos. Mas isso não é fácil. Enquanto estamos aqui encarnados, estamos sujeitos a todas as questões humanas, aos envolvimentos materiais. E que não é também por acaso. Isso é para fortalecer realmente as nossas decisões no sentido do nosso progresso moral,
Então, se a gente não tiver as provas, as expiações, né, as provocações de nossos sentimentos, como é que nós vamos saber se nossos sentimentos estão realmente consolidados nas leis divinas, na lei do amor? Então, tudo isso que acontece aqui na nossa encarnação é realmente porque é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Palavra difícil, mas é difícil não só na palavra, mas praticá-lo, né? Fazê-lo. E assim a gente tem a reflexão nesse texto de ter um entendimento, de praticar o bem, fazer com que nada nos desvie desse caminho. Porque a hora que a gente ter consciência do bem, a prática, a nossa vida, toda voltada a entender o próximo, a entender as situações que estamos vivendo, a compreender e tirar dele o verdadeiro ensinamento, fará com que nós tenhamos uma outra conduta, uma outra forma de encarar as situações. Então nós vamos ver todas as nossas dificuldades, doenças, crises, como algo que realmente temos que passar e não vamos deixar de encarar, de superar qualquer dificuldade. Jesus nos trouxe essa máxima de que Deus não nos dá um fardo maior que nós possamos carregar. Então, todos os desafios que temos aqui na nossa vida, elas são totalmente possíveis de nós superarmos. O que depende é de nós entendermos esse desafio, enfrentarmos, buscar ajuda e entender e superá-lo, como tantos que a gente já tem como exemplo em nossa vida, quantos problemas que a gente achava que a gente não ia conseguir superar e nós superamos. E é esse exercício na conduta do bem é que vai fazer com que a gente cada vez esteja mais estruturado, mais fortalecido nesse sentido. Então, com a compreensão clara das questões terrenas, fará com que a gente não sofra tanto com essas situações, que a gente veja que ela é para o nosso bem, tá? Voltado às leis divinas. Então aquilo vai ser algo tão comum no sentido de encararmos como algo que vai ser passageiro, que não mais nos assustará, não mais trará temor em nossos corações. Então nós não vamos mais ter medo das pessoas que praticam o mal ou ter medo do próprio mal, porque o bem estará instalado, fortalecido em nossa alma. Esse é um grande ensinamento que Pedro reforça nas suas palavras, né? Porque que mal vai nos atingir se formos zelosos e fortes na prática do bem, né? Então, zelosos é realmente a gente estar sempre olhando a nossa conduta, se nós estamos dentro do caminho correto, se nós não nos estamos desviando desse sentido, e se nós estamos se fortalecendo, ou seja, entendendo as nossas dificuldades, que elas é que vão nos fortalecer, nos dar condições de superar esta e mais outras que vierem necessárias à nossa passagem aqui terrena. Então, essa mensagem faz com que vejamos a vida de uma outra maneira, né? No sentido de que o mal não vai existir onde o bem domina. Então nós vamos sempre buscar ter o bem dentro de nós para que realmente nada nos atinja. Outro aspecto que a doutrina espírita também nos traz é a questão nossa, das nossas vibrações, né? Ou seja, que nível de pensamento que a gente está. Estamos com uma vibração mais positiva, mais alta, ou uma vibração mais negativa, mais baixa. Então, quando a gente se deixa se abater pelo mal, a nossa vibração está baixa. E aí fica muito mais fácil de a gente ser atingido por essa linha do mal, né? Dos pensamentos negativos, das questões ainda
que nos afetam, né, no sentido da ausência do bem. E quando nós estamos na prática do bem, nos bons pensamentos, vendo a vida de uma forma positiva, nós estamos com uma vibração mais alta. Então nós vamos estar na sintonia dos bons espíritos, dos espíritos que não têm o coração, no seu sentimento, emoções negativas ou o mal. Por isso que nós falamos muito nesse sentido do orar, que Jesus também nos trouxe, do orai e vigiai. A oração é a maior ferramenta que temos para mantermos os nossos pensamentos elevados, né? Então, vigiar nossos pensamentos, não deixar com que torne negativo, é fundamental. Então, essa vigilância é nós mesmos. Então, tudo é nós mesmos que temos que observar e modificar no sentido do bem, toda vez que a gente sentir algo que nos abale desta maneira, né? Que a gente acha que o mal nos ameaça de alguma maneira, significa que nós temos que introduzir dentro de nós mais esse entendimento em relação à prática e o pensamento do bem. Não é que a gente vai ficar ignorando, que a gente vai ser, né, como uma das palavras humanas, assim, inocentes. Não é isso. Nós vamos ser muito mais fortes nesse sentido. Não é questão de não ver o mal. É a questão de a gente não deixar que o mal nos incomode. Não nos afete, não nos atinja. Esse é algo que não é fácil. Nós temos que trabalhar muito, muito nossos sentimentos para que a gente realmente retire dentro de nós essa questão negativa, para que realmente o pensamento positivo domine e a nossa segurança seja maior. Então vamos levar isso durante essa semana, uma semana em que eu desejo a todos um Feliz Natal, que todos lembrem do aniversário do nosso Mestre Jesus, que a gente leve nessas festas a comemoração do nosso querido, do nosso aniversariante, e que a gente possa lembrar do seu exemplo, porque o que ele quis deixar, que ele deixou para nós foi o seu exemplo, o exemplo da prática do amor, da prática do bem, do desejo que a humanidade seja feliz, que nós sejamos felizes, que nós encontremos Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Então vamos aproveitar também para que a gente mentalize uma vibração para que todo o planeta Terra fique em paz, com o Mestre Jesus no coração de toda a humanidade, o seu exemplo em que todos busquem o entendimento, a prática do bem e leve isso como algo maior, um objetivo para buscar a nossa vida maior, a vida espiritual elevada, servindo as obras divinas. E que todo o planeta então se ilumine, que acabem as guerras, os conflitos, ilumine os lares que ainda estão também com dificuldades, para que tenha todo o entendimento, o amor, a paz, que tanto fortalece a todos a superar o mal, a superar as dificuldades. Então, que todos fiquem bem e assim podemos desejar uma ótima semana e que possamos estar sempre juntos com o amor, a paz de Jesus em nossos corações. Que assim seja.